Eu agradeço a Deus pelos dias de paz. Graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia. Eu agradeço. A gente está de volta, são 11h56 até 12h30, o Papo em Dia. Lembrando que às 5h15 da tarde tem Nani Venâncio, hein? Programaço da Rede Brasil com a Tarde é Show às 5h15, aí depois na sequência às 7 da noite o RB Notícias com Hermano Henning, com o Ney Gonçalves Dias, com Camila Smith e com Fernando Martins, que já está a postos. Ô bichão que gosta de trabalhar, hein? Eita, meu Deus, homem bem informado, hein? Fernando, bom dia. Antes da sua primeira notícia, eu quero me antecipar. Capa do Estadão de hoje. Cresce número de brasileiros que ganham salário mínimo. Em 2019, Fernando, 27.300.000 brasileiros ou brasileiras ou pessoas, não é? Recebiam no máximo R$ 998 reais. A maioria informais. Só que a lista, o grupo de escolarizados acaba engrossando essa fatia. Ei, Fernando, meu Deus do céu. E aí, meu irmãozão, bom dia. Bom dia, Fatioli. Bom dia para todo mundo que acompanha o nosso Papo em Dia aqui na Rede Brasil de Televisão. O desemprego deu uma recrudescida, né? Os últimos dados que foram divulgados nesse final da semana que passou. Mas o que você diz é importante, a informalidade. As pessoas, elas estão... Eu cheguei até a fazer uma reportagem aqui para a Rede Brasil dos desalentados. São aquelas pessoas que estão desempregadas há tanto tempo que elas até pararam de procurar emprego e acabam optando até mesmo por situações dentro da informalidade para garantir algum tipo de renda. Né? Olha, no outro dia eu estava lá na Avenida Paulista, que você também conhece, que o Brasil inteiro conhece, uma avenida importante de São Paulo, que tem muito comércio informal, tem muito ambulante, não é? Sim. Pois bem. Aí veio a polícia, os policiais que estão no trabalho deles, estão cumprindo ordens ou o que a lei determina, recolhendo. Aí quando eu vi, alguns eles não recolhiam. Alguns comerciantes ou ambulantes, não é? Eles não recolhiam. Eu falei, mas caramba, aí chamei o policial, até ele me reconheceu, foi até bom, que ajudou. Ele, Fatioli, falou, tudo bem? Falou, é bom que o senhor me reconheceu, eu vivo de notícia, né? E uma dúvida, esse pessoal, lógico, não está aqui porque quer. Tá? Porque precisa, também tem contas para pagar, como eu, como o senhor, falei policial, como todo mundo. Eles se viram do jeito que dá. Porque alguns vocês levaram as mercadorias e outros não. Claro, eu explico, porque a lei é clara. Aqueles que produzem o artesanato, que é a produção artesanal, podem ficar. Aqueles que estão comercializando o que já é industrializado, vai tipo esse prato, essa xícara, essa taça, esses não podem ficar. Eu não sabia, Fernandão, não sabia mesmo, viu? É verdade. O trabalho do artesão, ele é liberado. Há uma permissão mais clara em relação a isso para que os artesãos possam vender a sua arte nesses locais. Aí, quando você diz produtos industrializados, vale também bebidas, né? Cerveja, refrigerante, esse tipo de coisa. Aí não tem condição, não pode. Legal. E aí, hein? São 11h58, como eu falo. Olha a hora. Qual é a informação que você traz? Vai trazer às 7 da noite no RB Notícias, mas agora, dentro do Papo em Dia, Gisele Alves e eu, Décio Pitinini, queremos saber qual é a primeira que você traz. Pois é, a gente não tem como não começar a semana falando da questão do coronavírus, Fatioli. Inclusive, o nosso colega Gerson Camarote, da Globo News, ele publicou no blog dele, no portal G1, agora há pouco, uma informação de que o governo federal vai enviar hoje ao Congresso, lembrando, o Congresso volta hoje ao trabalho, eu vou falar disso daqui a pouquinho, o projeto de lei sobre quarentena para definir como repatriar os brasileiros que estão na província de Wuhan, na província de Hubei, na região de Wuhan, ali na China, para trazê-los de volta ao Brasil e dar o tratamento e o suporte adequado a esses brasileiros. Você viu quem está lá entre os brasileiros, né? A Milene Domingues. É verdade. Aquela que foi esposa de Ronaldinho, o Ronaldinho Gorducho, né? Isso. Do Ronalducho, enfim. Jogadora de futebol, ela estava lá, ou está lá, porque ela está acertando, ou estava, né? A essa altura do campeonato, até literalmente, com o clube chinês. Sim. E aí ficou também, refém é o melhor termo, né? Pois é, uma situação bem complicada dela e de tantos outros compatriotas nossos. Então, as definições vão sair depois da reunião de um grupo interministerial que foi criado para tratar desse assunto, que está rolando agora de manhã. Esse grupo foi criado na última semana para tratar dessa questão de como trabalhar com a questão do coronavírus no Brasil. A Casa Civil vai coordenar essa ação e o que acontece é que também vai enviar nessa segunda ao Congresso esse projeto de lei para votação imediata, estabelecendo no Brasil a quarentena
quarentena sanitária. Tá. O Mix Lorenzoni, ministro da Casa Civil, disse isso, que vai encaminhar o projeto. O acordo foi costurado ontem com Davi Alcolumbre e com Rodrigo Maia e que consiga aprovar até quarta-feira. E quando os brasileiros chegarem, já terão a possibilidade de fazer o resguardo. Essa é a notícia, ou seja, vamos retirar os nossos compatriotas de lá ao modo que outros países já estão fazendo e já fizeram, como o Reino Unido, Espanha, alguns outros países. A Milene, eu li até na internet na última semana, ela, aliás, namora atualmente com o André Luiz, que foi lateral esquerdo do São Paulo, do Corinthians, jogou no exterior, não é? E aí ela foi sozinha para lá, porque foi a trabalho, enfim. E aí ela falou, olha, minha sorte é que eu trouxe arroz, feijão, farofa, enfim, farinha, seja lá o que for. Eu estou me virando porque as ruas estão desertas. Não dá para ir nem no mercadinho da esquina, então ela estava se virando. Mas isso foi... Hoje é segunda, Fernandão, foi quarta ou quinta que eu li. Ela já estava ficando desesperada e não estava conseguindo, até então, uma retaguarda, um apoio da Embaixada Brasileira por lá. Graças a Deus a situação vai se encaminhando e o Camarote, que é extremamente bem informado, fazendo mais um gol e antecipando mais uma notícia, né? E eu trago também um destaque curioso, Fatioli. Quando a gente pensa, né, numa situação de emergência como essa e de perigo, a gente fica preocupado em como os governos reagem. Veja, o governo chinês construiu um hospital inteiro em 10 dias para receber os doentes de coronavírus. Repita, atenção! Atenção! Em quanto tempo? E é um hospital com 1.000 leitos. Em 10 dias foi construído, chamado Huoshenshan, o hospital. Treinei para falar isso, viu, Fatioli? Olha, 1.000 leitos, esse hospital totalmente pré-moldado, é maior do que um hospital de campanha, como quando a gente vê em períodos de guerra, né, que são montados, tudo com 25 mil metros quadrados. Começou a ser construído no dia 23 de janeiro. Hoje, 3 de fevereiro, já começa a receber os primeiros pacientes numa área gigantesca, foi feita a terraplanagem, construções pré-moldadas, 1.000 leitos já estão em funcionamento para ajudar os pacientes que estão sofrendo com o coronavírus lá na China. Olha a rapidez que o governo trabalha em relação a isso. E já tem um segundo centro médico que está em construção. Esse vai demorar mais, viu, Fatioli? Uns 13 dias, tá? 13 dias. Para 1.500 leitos. Fernando, que lentidão. Ô povo mole, hein? Aqui nós temos hospitais que há décadas não saem do esqueleto, né, Fatioli? A vergonha. Fernandão, 7 da noite. 7 da noite tem RB Notícias, viu? Estaremos lá, Hermano Henning, Camila Smith, Ney Gonçalves Dias aqui no estúdio e eu nas reportagens por aí. Legal. Obrigado, Fernando. E tirando a parte informativa, óbvio, você gosta de baião de 2? Eu já tô de olho, né? Então vou te recomendar um restaurante para você ir lá e saborear, tá bom? Poxa, tudo bem. Muito obrigado, viu? 12:03. Olha, na capa do Estadão, além dessa notícia do crescimento do número de brasileiros que ganham salário mínimo, cidades esperam segunda fase de plano de Moro, 50 anos depois, partidos abrem portas para a ala bolsonarista do PSL na eleição. São as notícias na capa do Estadão. Além do bloco de esportes também, Gisele Alves, minha camaradinha, Gisele Alves, tá com fome, hein, filha? Ainda não, Fátima. Ainda não? Porque eu já comi um pouco, Olha, né? eu deixei a pimentinha. Por que você não comeu a pimenta, Fátima? Gente, ó, lembrando que a gente fez um baião de 2 hoje, maravilhoso, do chefe Raimundo de Oliveira. Quem quiser mais detalhes, ingredientes, passo a passo, a foto do chefe vai estar lá bonitinha no site rbtv.com.br. Você pode acompanhar passo a passo, os ingredientes, tudo bonitinho, né? Mas se você quiser dar uma dica, fala pertinho do microfone pra gente ouvir. Uma dica pra ficar esse baião de 2 saborosíssimo que eu provei aqui, vou ter que confessar, excelente, tá, gente? Excelente. Maravilhoso. Dá uma dica aí. Bom padedel, viu? Tem que ser esse feijão de corda ou pode ser aquele outro? Pode ser o outro, mas esse fica mais saboroso, né? O ideal, assim, às vezes as pessoas chegam com pressa em casa e se já tem um feijão desse cozido ou um arroz, só dá uma esquentada, mistura tudo, refoga a carne, a calabresa, os temperos todos. Porque o outro feijão, ele é mais mole, não é? Um pouquinho mais mole. Esse é mais durinho, não é? Esse feijão de corda, que é feijão verde, né? Que tem gente que fala. Chama feijão de corda lá no Nordeste, aqui é feijão fradinho. Fradinho. O fradinho eu conhecia mais do que o feijão de corda. Então tem que usar, pode usar o outro também, não tem problema. Pode usar o outro também. Tá, isso é questão de gosto, vou ou confessar, uma fava gente, também, né? Ele botou manteiga, manteiga de garrafa, Fica conhecidíssima. Você comeu o seu com manteiga, Fátima? O meu, tinha manteiga de garrafa no meu? Tinha manteiga de garrafa e ainda se acrescentou o azeite ainda um pouquinho mais, né? Não, eu tô perguntando,
As pessoas, Tá pô, aqui o ele prato. não sente o gosto, não é que eu lavo com azeite. Eu Tadinho, adoro. porque ele come rápido, gente. É, Porque, puta, eu né, não tem que ser no mastigo, intervalo. pô. Tem que ser, não sabe É faz o mal, lá, né? esse prato aí que você vê no detalhe, nas imagens do nosso Rony, eu lavo com azeite, que é bom pra caramba, hein, pô? E você fez um ovinho aqui. ovo Eu ia frito, falar zóio, porque- como é que chama? o zoião, como diz lá no Zoião. Nordeste, zoião, né? Quem tá de olho no zoião, meu amigo Rogério Rocha, ele é amigo Isso é meu bom, de porque- Natal, Rio Grande do Norte, está em São Paulo há muitos anos. Rogério, aquele moço de blusa azul que tá ali, tá olhando. Tira o olho do meu zoião, Eu fiquei na hein? dúvida se ele tava olhando pra você, pra Gisele ou pra mim, mas é pro Baião de dois. É pro Baião de dois. Ainda bem, ainda Ele bem. falou, quero matar a saudade do meu Nordeste, da minha Natal, comendo Baião de dois. Pô. Esse prato típico, então, com o zoião faz parte, então. Faz parte, porque já é um prato bem rico com proteínas animal aí, então o que acrescenta mais assim, fica mais saboroso é um ovinho frito, Ô, né? tá. Combina muito Raimundo, bem, você é né? da onde? De qual região? Eu sou de Fátima, na Bahia. Fátima, Na cidade, o nome da cidade é Fátima. Cidade de Fátima, na Bahia. Tá, por exemplo, o Baião de dois lá em Natal, Rio Grande do Norte, do meu amigo Rogério Rocha, ele é preparado de um jeito, na Bahia é de outro, Sim, Paraíba é de outro, verdade, muda. Fátima. Muda, isso. assim, muitos É. lugares vão mudando, vão acrescentando, né, algumas coisas, né? O pessoal brasileiro gosta de sempre acrescentar mais, inventar, né? Isso é muito Criando muito característica, né? Pra sem ficar bem dúvida, parecido com o seu jeitão. Da sua região, sem dúvida. Você a garante. Com Fala, eu certeza. garanto. Eu garanto, com certeza. Novamente, aqui a gente fala mesmo para orientar, né, Marcelão, Tom, Cauê, para orientar as pessoas que saibam onde podem saborear um delicioso baião de dois ou uma pizza que é saborosa. Lá na Pizzaria Copan, que é no térreo do edifício Copan, região central da capital paulista. Ali o endereço qual é? É na Avenida Ipiranga, número é? 200, ali em Tá. frente do tribunal. Número 200, eu estou na loja 12. Ok? E o que eu fiquei contente é que o Fratiola, ele não só comeu aqui, como ele fez também uma marmita para marmitinha. viagem. É de Isso foi lei. muito bom, né? Isso, você fez marmita, Fati? É que eu no caminho eu sempre encontro pessoas Olha, olha o para papo. poder fazer a doação do alimento, né? Aham. Para, E se pô. você não encontra? Eu trago de volta. Ah, que mentira. Nunca me viu voltando Vocês aqui mais acreditam tarde? nisso, Trago, não? pô, para, Isso você. é muito importante. Senão Ó, ele deixa eu gostou. abraçar a Silvia Design. Silvia que tem a sua loja, não é? Mulher Gato. Ah, a Silvia, hein? Adorei Que é ela, nossa viu? parceira com o novo mobiliário, não é? Estamos com novos móveis, em breve ainda essa semana, se não me falha a memória, Sim, a gente não vai é? continuar. Durante toda a semana, cada dia a gente vai mudar alguma Ah, é? coisa. Tá. Obrigado ao Henrique Frenedo, o Henrique que é o responsável por isso, que foi buscar no mercado parceiros. Henrique Frenedo, parabéns. A cozinha também será toda ela repaginada. Já mudamos parte das cadeiras, esse mobiliário aqui, a parte das entrevistas, não tem mais o sofá, como você viu. Agora são mudou, tá diferente. As poltronas, né? Vamos falar de esporte, não é? 12:08. Ei, Fernando Vanucci, meu irmãozão, bom dia, tudo bem? Como vai, Fatioli? Bem, prazer em recebê-lo, hein, rapaz? Ah, prazer é meu estar Você aqui tirou umas com férias, você ficou aí. todas as manhãs agora, né? Com certeza, pô. Nem todas as manhãs ao Sim, vivo, sim. mas todas as manhãs, início de almoço, né? Aquela Baião de dois é da sua preferência? aquele baiãozinho de 2, né? De 3. Ó, fiz a lição de casa, Vanucci, deixei só a pimenta. Ah, legal. E aí, vamos lá, Vamos começar vai. com a quarta rodada do Campeonato Paulista? Sim, vamos. Então tá. Obrigado, gente, pelo carinho da sua audiência. Obrigado por você estar aí nos acompanhando. Olha, Corinthians e Santos, em Itaquera, foi ontem de manhã. Um minutinho de jogo. Cruzamento de Fagner pela direita. A bola passou pela zaga santista. Passou pelo Bozelli, chegou a Everaldo, que livre de marcação, chutou cruzado. Na saída do goleiro, abrindo o placar. Aí, o segundo tempo começou. E de novo, no primeiro minuto, o Corinthians marcou o segundo. Depois de belo lançamento do Bozelli no campo de defesa, Janderson avançou, entrou na área, bateu cruzado na saída de Everson, ampliando o placar. Na comemoração, Janderson acabou expulso pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira. Olha ele aí, ó. Ele já tinha um cartão amarelo recebido na etapa inicial. E depois do gol foi comemorar com a torcida. Esse jogo aí já é outro. É o Palmeiras, né? O Palmeiras jogou mal em Bragança Paulista, viu, E Fatioli? só um detalhe, hein, Vanucci. Ontem, acompanhando o jogo, o Santos, eu sou santista, não é? Escapamos, como diria um amigo de boa, era para ser uns 4 ou 5, hein? É, o Corinthians merecia mais. Massacre corintiano. É verdade. Só uma observação, hein? Tá O certo. Fagner deu uma pegada no Sacha, que é o atacante do Santos, uma pegada para variar, vindo do Fagner, lateral do Corinthians e da seleção. Para variar, uma entrada criminosa. Meu Deus do céu, não precisa Exatamente. disso. Ele deu uma voadora. Parecia aqueles super-heróis. E o Janderson também, né?
tão simples, né? Foi lá comemorar com a torcida, já tinha amarelo, levou outro e deixou o Corinthians com 1 minuto do segundo tempo. Quer dizer, o segundo tempo inteiro o Corinthians jogou com 10. Mas daí eu precisei, estava na rua e comecei a ouvir no rádio, corujando, né, como a gente fala. Rádio é bom, todo mundo falou que com a saída do Janderson, o Corinthians com 10 ficou melhor. Vamos, Palmeiras? Ó, gente, vamos fazer o seguinte. Quando acabar o próximo, Palmeiras, acabou. Não emenda com o outro, não, senão complica aqui. Palmeiras jogou mal em Bragança Paulista, era isso que eu estava começando a dizer. Bragantino se aproveitou, então, fez 2-0. O William, olha o nome dele, William Corrêa fez 1-0. Início do segundo tempo, pênalti para o Bragantino, Ítalo cobrou 2-0. Outro pênalti agora para o Palmeiras, Dudu, olha o pênalti aí, ó. Tá vendo? Esse aí é ainda o pênalti do Bragantino, ó. Ítalo fez o segundo. Agora o pênalti a favor do Palmeiras. Dudu foi lá e diminuiu para a equipe de Vanderlei Luxemburgo. Primeira derrota no Palmeiras, primeira vitória do Bragantino no Campeonato Paulista. Agora vamos falar do resto do Campeonato Paulista que rolou nesse fim de semana. A Ferroviária, por exemplo, goleou o Oeste, um sacolão, 5-1. Água Santa e Ituano empataram. Calma, gente. Calma. Água Santa e Ituano empataram 1-1. E o Guarani venceu em Campinas. O Santo André venceu por 2-1. Hoje a 4ª rodada. No Paulista ainda tem mais 3 joguinhos. Quer saber quais são? Quero. Agora. Às 8 da noite. São Paulo e Novo Horizontino no Morumbi. O Botafogo de Ribeirão Preto enfrenta o Mirassol em casa, lá em Ribeirão. Santos e Ponte Preta. Tem jogo às 5 da tarde também. Inter de Limeira e Ponte Preta. Marcelão, cinegrafista São Paulino, gritou ali 5-0 São Paulo. 5-0. Menos, hein? Menos, né, Vanucci? Acho que é demais, hein? Eu também tô achando, viu? No Horizontino não é tão ruim assim, não. Santos e Ponte Preta lideram o Grupo A. Santo André e Palmeiras lideram o Grupo B. São Paulo e Inter de Limeira, o Grupo C. Corinthians e Guarani estão na liderança do Grupo D. Agora sim, vamos para a Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, 5ª rodada. Madureira e Bangu, 0-0. Fluminense perdeu para o Boa Vista, 1-0. E teve mais, hein? Teve o clássico no estádio Newton Santos. Agora sim, clássico de ontem no Engenhão, poderia ter sido outro 0-0. Mas o Botafogo fez um gol salvador no último minuto de jogo. Foi um gol diferente. Dá uma olhada aí, ô Fatioli. Igor Cássio, ele tentou, não deu, mas na volta ele fez de peito. Dá para mostrar de novo aí esse gol do Botafogo? Ele fez de peito. O Renato Gaúcho já tinha feito gol de barriga, né? De barriga, pelo Fluminense contra o Flamengo. Agora o Igor Cássio do Botafogo fez um de peito. Vamos ver de novo o gol? Só o golzinho do Botafogo? Pode ser, não? Aqui eu acho que o pessoal aqui é contra o Fogão. Então tá bom. Eu sou Botafogo, gente, pelo amor de Deus. Bom, Boa Vista e Botafogo lideram o Grupo A, o Grupo B tem Fluminense e Madureira na frente, mas hoje isso pode mudar, sabia? Por quê? Porque às 6 da tarde o Volta Redonda pode assumir a liderança do Grupo B, vai jogar contra a Portuguesa. Mas às 4, mais cedo, tem Macaé e Cabo Friense, esse já não vale mais nada não. À noite tem o Flamengo, voltando com o seu time titular. Volta com todo mundo? Com todo mundo, inclusive com o Gabigol, jogando com a camisa 24 em protesto contra a homofobia que surgiu por causa do diretor do Corinthians, do Ílio Monteiro Alves, que não quis colocar o número 24, que é o... Todo mundo sabe qual bicho que é no jogo do bicho, né? Então... não quis colocar no jogador contratado lá da equipe do Corinthians, do Contígio. Muito bem, então o Flamengo volta com o time titular, enfrenta o Resende, que não está fácil também, está muito bem o Resende. Joga no Maracanã e o Flamengo, se vencer, assume a liderança do Grupo B. Agora vamos para Minas Gerais, para Minas Gerais. Vamos para lá, poxa. O América goleou o Uberlândia 3-0, a Caldense venceu o Vila Nova 2-0, Patrocinense bateu Coimbra 1-0 e o Atlético só empatou com o Tombense no Independência.
Vamos aos gols então do Atlético. Atlético e Tombense, hein? Matheus Lopes, de cabeça, botou o Tombense na frente, 1-0. O Galo só empatou aos 15 minutos do segundo tempo com esse chute forte aí no Marquinhos. Final 1-1. Olha aí, o Marquinhos, caramba, que batida, hein? Outro. Agora, olha aí de novo. Ixi. Eles gostam de botar repetição, né? Agora o Cruzeiro. Vamos ver o Cruzeiro? O Cruzeiro deu um tremendo susto na sua torcida, viu? Contra o Tupirambás, que é o lanterna do Campeonato Mineiro, né? Saiu perdendo 2-0, Grafite, 1-0 Tupirambás. Fabinho Alves fez o segundo, ainda no primeiro tempo. Mas aí, no segundo tempo, olha, o Cruzeiro foi melhor, virou o jogo. Edilson, de falta, diminuiu. Edilson, de novo, agora de pênalti, empatou 2-2. Cadê o gol de falta? Já foi, né? Ele saiu de pênalti. Avestruz, Esse é o pênalti cometido. Olha aí, de pênalti. Edilson, segundo gol do Cruzeiro. Estava perdendo de 2-0 no primeiro tempo, hein? Agora o gol da virada, do Maurício, 36. Cruzeiro 3-2. E o estreante Jonathan Robert, olha o nome da fera, definiu o placar. Cruzeiro de virada, 4-0 em cima da equipe do Tombense, na cidade de Tombos. Cidade gostosa, Tombos. Cruzeiro é o líder. É o líder do Campeonato Mineiro com 9 pontos. O Atlético tem 8, o América tem 7 e a Caldense também tem 7. Hoje tem Boa Esporte e URT. Agora, vamos de gaúcho? Pelotas 3, Juventude 1, Ipiranga 0, Internacional 0, Caxias 1, Brasil e Pelotas 0, São José 2, Aimoré 0, Novo Hamburgo 0, São Luís 0. Muito empate lá no Rio Grande do Sul, hein? Hoje o Grêmio enfrenta o Esportivo de Bento Gonçalves em sua arena em Porto Alegre. Aliás, falando em futebol de hoje começa também o quadrangular final no pré-olímpico e o Brasil está na parada. O Brasil vai enfrentar a Colômbia, dona da casa, né? Desse quadrangular saem os 2 classificados para as Olimpíadas de Tóquio agora, neste ano de 2020. 2 jogos hoje, Argentina e Uruguai, às 10 da noite. Favoritismo total dos argentinos, aliás, devem ser os adversários do Brasil na final desse quadrangular. Logo depois, Brasil e Colômbia. A lamentar, o Fatioli, o que aconteceu no clássico catarinense, né? Figueirense e Avaí, no Orlando Scarpelli, lá em Florianópolis, depois de uma suposta provocação que partiu do banco de reservas. Tem imagem aí, não terão? Para as arquibancadas, paralisando o clássico entre Figueirense e Avaí por mais de 20 minutos. O volante Bruno Silva, ex-Ponte Preta, ex-Botafogo, ex-Internacional, contra um torcedor que tentou invadir o gramado. Revoltado, torcedor entrou em campo, chegou ao banco de reserva do Avaí, derrubou o goleiro Gledson com uma rasteira, tipo golpe de judô, né? E com o torcedor no chão, o Bruno Silva saiu do banco de reserva, deu um chutaço no torcedor, mas pegou no goleiro, coitado. No próprio companheiro de time, o Gledson, estava no chão. É isso aí. Eu vi, não, estamos vendo, mas o Figueirense venceu por 2-0. Legal, meu caro Fatioli, isso é só hoje, por enquanto. Queria que você falasse aquele termo que te acompanha há tantos e tantos anos e que se de repente a pessoa tiver assim, olhos vendados, se você falar aquele termo, a pessoa fala, Fernando Vanucci, fala, alô, por você. favor. Aê! Repete, vai. Eu vou repetir e dar só uma notícia finalzinha aqui. E depois você vai sentar aqui para provar o Baião de 2, fala. Ok? Registrar 2 fatos absurdos do futebol nesse fim de semana. O primeiro, eu já falei, a expulsão do Janderson, do Corinthians. Né? E o segundo foi o Neymar. Neymar que ele deu um chapéu, na verdade uma lambreta maravilhosa no aniversário e acabou levando o cartão amarelo também. Pera um pouquinho, sabe? São regras burras dos imbecis árbitros de futebol para punir a qualidade, a técnica, a categoria do jogador. E aí, só para finalizar, o que o Vanucci fala, sempre muito oportuna a colocação, as colocações que o Vanucci faz, esses 2 casos, do cartão amarelo, e o Fagner que quase aleja, porque se o Sacha, o atacante do Santos, não pula,
Poderia estar aleijado, não foi expulso de campo. É uma palhaçada, Gisele Alves. Isso mesmo. Bom, mas agora vamos falar de saúde. O quadro Saúde e Você com Duda Rodrigues. Duda, já tá prontinha aí, não tá, meu bem? Gisele, você que está em casa agora, olha só, assunto importante, hein? Você tem medo de fazer cirurgia? Hoje eu recebo 2 neurocirurgiões que vão falar sobre cirurgias minimamente invasivas na coluna e no crânio. Tudo bem, doutores? Tudo bem. Tudo bom, Duda? Tudo ótimo. Sejam bem-vindos ao programa. Bom, nós vamos falar de um tema que as pessoas têm medo. Falou em operar, todo mundo fica com medo, né? E eu imagino que quando se fala em cirurgia, tanto na coluna quanto no crânio. Doutores, o que são as cirurgias minimamente invasivas? Toda modalidade de procedimento cirúrgico que você minimiza, né, a invasão, né, e a agressão ao corpo. Tem corte? Só para entender. Não necessariamente. Ah, não? Não necessariamente. Com aqueles cortes, com aquelas costuras imensas, não é este caso? Não. Então, assim, cirurgia minimamente invasiva é um tema muito abrangente, né? Então, quando a gente fala disso em neurocirurgia, né, a gente fala principalmente, no caso de coluna, né, de cirurgias em que a gente faz procedimentos para tratamento de dor, tá? Sim. E esses procedimentos a gente usa, em geral, agulhas, tá? Essas agulhas a gente geralmente faz procedimento ou de infiltração ou de radiofrequência, tá? Então, para ablação de dor. E também pode ser feito vários outros procedimentos, como artrodese. A gente às vezes insere parafusos por um pequeno orifício, né? E isso falando de coluna. Qual que é o objetivo dessa cirurgia, doutor? Assim, o objetivo das cirurgias vai depender, claro, do porquê ela foi indicada. Sim. Tá? Então, no caso de cirurgia de coluna, em geral, o problema é dor na coluna, né? Cirurgias de crânio pelos mais diversos motivos, em geral, cirurgia de tumor, tá? E cirurgias para o tratamento da hidrocefalia. Mas, em geral, qual que é o grande ganho da cirurgia minimamente invasiva, né? O pós-operatório é um pós-operatório muito mais tranquilo, tá? Porque a via de acesso ela é reduzida, tá? Então, muitas vezes, ao invés de você ter um corte enorme, Sim. tá? Você pode fazer uma cirurgia, por exemplo, no crânio, ao invés de você abrir o crânio aqui E pela deixar, região inclusive, do aquela crânio cicatriz, mesmo, né? você pode fazer muitas vezes a cirurgia por dentro do nariz, né? Pela via nasal. Então, é uma modalidade que tem esse ganho. Doutor, agora sim, toda pessoa pode fazer cirurgia minimamente invasiva? Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa, desde que haja indicação, pode Então é um submeter. caso que necessita Sim. de indicação. Não necessariamente Exato. todo mundo possa fazer cirurgia minimamente invasiva. Exato. Tem que ter indicação pro tipo de Tem tratamento. que ter uma avaliação para saber o que vai ser indicado, entendeu? E existem diversos procedimentos que a gente pode estar utilizando, né? Que nem o Samuel falou, né? Uma via mais rápida, com menor agressão dos tecidos em volta e, por sua vez, um pós-operatório mais tranquilo. Agora, quando a pessoa, por exemplo, faz uma cirurgia no crânio, dá exemplos de cirurgias que são feitas em crânio, por exemplo? Em crânio, a gente tem diversos procedimentos que podem ser feitos, né? A gente pode usar de um equipamento que é chamado neuroendoscópio. A gente pode acessar tanto estruturas da base do crânio, como estruturas onde circula o líquido da coluna, né? O líquido céfalo-raquidiano que a gente fala. Então, a gente pode utilizar desse equipamento para tratar hidrocefalias, tumores, né? Tumores da base do crânio, tumores de hipófise, que é muito comum, né? É a cirurgia endonasal. Vou pedir para a produção colocar as fotos. Aí quem está em casa normalmente fica mais fácil de compreender quando a gente vai mostrando com as figuras aparecendo. Agora, quais são os benefícios dessa técnica de cirurgia minimamente invasiva? Então, os benefícios são diversos, né? O Samuel citou e, com certeza, o procedimento, em geral, ele é feito de uma maneira mais rápida, né? Com uma via de acesso menor, há um menor sangramento, né? Os dias de pós-operatórios são menores, né? E, geralmente, o paciente pode ir embora, às vezes, até no mesmo dia, dependendo de uma patologia. Patologias de coluna, né? A gente pode fazer cirurgias para retirada de hérnia de disco, descompressão de canal e outros tipos de cirurgia aqui na coluna e mesmo tratamentos para dor crônica, né? Que o paciente é feito em regime ambulatorial. Ele faz o procedimento, tem uma recuperação pós-anestésica e vai embora do mesmo procedimento. E no crânio também existem esses procedimentos,
né? O paciente, obviamente, por ser uma cirurgia um pouco maior de complexidade, ele passa um dia na UTI, mas em geral ele já vai para a enfermaria e a duração dele no hospital é bem menor, entendeu? Ou seja, aquelas cirurgias que as pessoas faziam antigamente, que ficavam... As pessoas tinham até medo de andar, né? E vocês já falaram aqui que, na verdade, o ideal é a pessoa se movimentar o quanto antes. Agora, eu falei aqui de alguns exemplos de cirurgia, mas falando em coluna, eu vi uma imagem aqui, eu vou pedir para a produção voltar, da coluna que apareceu, uma radiografia que tem uma molinha. O que é isso daí, doutor? Isso daí é um procedimento minimamente invasivo. É menor do que o original. Tá. Mas isso daí, na verdade, é uma prótese de disco lombar. Tá? É uma prótese? Isso. Então, ela está substituindo o disco, né? Então, em casos de pessoas que têm... Hérnia de disco, por exemplo? Hérnia de disco é um dos casos, tá? Mas quando você tem uma degeneração do disco e pode vir nisso daí hérnia, pode vir dor, etc., né? Alteração da curvatura. Quando os outros níveis estão sadios, se a gente faz uma cirurgia pontual, né? E só retira o disco, né? Muitas vezes os outros níveis acabam por sofrer também. Então, existe essa modalidade de colocar uma prótese de disco, tá? E que essa prótese ela vai fazer a função do disco, né? Inclusive a função de mobilidade do disco. Isso que eu ia perguntar, porque ela está entre as vértebras, né? Entre os corpos vertebrais. Então ela faz aquele movimento, ela é molinha, é como se fosse algo que vai dar essa elasticidade, mobilidade, vamos dizer assim. Isso, mobilidade, e ela tem uma complacência semelhante à do disco. E dura a vida inteira, é isso? Em geral, sim. Embora essas próteses de disco elas sejam novas, né? E a gente não tem estudos, né, de uma vida toda ainda, né? Mas ela é feita para durar, sim, a vida toda. Agora, eu tenho uma dúvida. A gente está falando de pessoas que colocaram a prótese, por exemplo. A vida dessa pessoa, se a pessoa é um atleta, uma pessoa que tem uma vida muito ativa, ela vai poder ter esse mesmo estilo de vida após essa colocação de prótese na coluna, por exemplo? As principais indicações para prótese de disco são para pessoas que têm a coluna relativamente saudável e que têm uma doença focal no disco. Então, atletas de alta performance, inclusive, são as pessoas que se beneficiam mais desse tipo de procedimento. É uma das indicações, inclusive. É uma das indicações? Adulto, olha, então jovem, eu fiz uma pergunta esportista, pertinente, né? Sim. Porque eu tenho até um caso de um jogador da seleção de vôlei que a gente teve a oportunidade de participar do procedimento. E voltou à vida normal. Ganhou todo mundo. O que é importante ressaltar, eu sempre falo que informação tem que ser com responsabilidade, tem que conversar com o médico, procurar orientações profissionais. E até se você quiser, pode acessar o nosso portal, programasaudevocê.com.br, para ter informações de médicos também especialistas das mais diversas áreas. Mas é importante esse tipo de conteúdo, de trazer o que há de novo, porque as pessoas têm medo. Imagina, fala, vou operar a cabeça, né? Que o crânio é o termo, né? Mas as pessoas, vou ter que fazer uma cirurgia na cabeça. Então a pessoa entra em desespero. E algumas cirurgias, como o doutor falou, aqueles cortes imensos, daí já tem que pensar também até numa cirurgia plástica, dependendo dos casos. Não tem essa associação? Sim, tem muito paciente que às vezes operou há muitos anos, assim, e tem uma cicatriz que às vezes foge um pouquinho do couro cabeludo, não nasce cabelo ali, né? E isso, principalmente pacientes jovens, ficam muito incomodados, né? Eles são mais preocupados com a estética e eles acabam solicitando muitas vezes para a gente, né, juntamente com o cirurgião plástico, fazer um procedimento de correção. Imagino. Agora, o doutor estava falando da questão da UTI, tem dia que sai. O tempo de cirurgia, normalmente, ele é menor do que o tempo de uma cirurgia convencional por ser minimamente invasivo? Sim, a internação, ela passa a ser muitas vezes de uma semana para poucos dias. Tá? Então, uma semana é o tempo convencional? Em geral, tá? Mas assim, então a gente tem ganho do ponto de vista de custo, tá? Do ponto de vista de complicações, porque a gente sabe que uma internação hospitalar, ela leva a um aumento do risco de infecção e de outras complicações. Isso daí é o quê, doutor? A gente está mostrando imagens aqui. E o paciente, ele acaba se recuperando de uma forma bem mais rápida, né? A cirurgia é menos traumática, né? Já colocaram. Olha só, doutor, essa imagem que eu perguntei, que tipo de cirurgia é essa? Isso é um procedimento minimamente invasivo, né? É uma cirurgia de coluna, tá? É feito o acesso cirúrgico através de uma pequena incisão ali na região lombar. Aqui tá ampliado, tá, gente? Então não é desse tamanhão, né? Aí é o minimamente invasivo, que tá na foto, né? Em torno de 1 centímetro a 3 centímetros. É pequeno. E você usa um afastador especial, ele é um tubular, ele cria um tubo, um acesso cirúrgico. É que nem se você enxergasse o ambiente através de uma fechadura. A fechadura tem um orifício pequeno e através desse daí, você enxergando através da fechadura, abre-se um cone de visão gigante e você pode acessar as estruturas profundas
que geralmente Usa é a parte vídeo? neurológica. Usa muito vídeo. O endoscópio é um vídeo, né? vídeo. É um instrumento que é ligado a um sistema de vídeo que nos dá acesso a estruturas profundas através de imagem, né? Agora nós falamos em pós-operatório, o doutor Samuel falou um pouquinho. Eu queria de uma forma mais completa, vamos dizer assim, o pós-operatório tanto para a coluna e o pós-operatório para o crânio. Como que é esse pós-operatório? Porque são regiões totalmente diferentes, né? Acho que o André, ele sintetizou bem. Toda vez que a gente faz uma cirurgia de crânio, que a gente invade o cérebro de alguma forma, né, o paciente fica na UTI pelo menos no primeiro dia, tá? Independente de ser um procedimento minimamente invasivo ou não. Tá? Isso é um procedimento normal, até para quem está em casa não ficar preocupado. Então é um procedimento que leva a UTI no primeiro dia. Sim. Se você não invade o cérebro, em geral, isso eu estou falando de um paciente rígido, tá? Um paciente saudável. Se você não invade o cérebro, tá? Muitas vezes esse paciente ele pode fazer uma recuperação na recuperação anestésica no centro cirúrgico e depois ser encaminhado para uma enfermaria, para um quarto, tá? O paciente de coluna, em geral, se ele não tiver nenhuma comorbidade, tá? Então não for uma pessoa que já infartou, não for um diabético, né? Não for uma pessoa vasculopata, né? Ou tabagista, em geral, é o paciente que costuma ir para o quarto no pós-operatório, tá? Nas cirurgias maiores, por que a gente, em geral, deixa o paciente na UTI? Para controle de dor, tá? Porque a gente consegue controlar a dor de uma forma mais presente ali e melhor. Tá? Doutor, agora sim, para a gente encerrar e até entender melhor, a gente está falando de um procedimento que é feito no crânio, na coluna, mas com relação à idade. Eu queria saber se, por exemplo, é um tipo de cirurgia que é feito em criança ou em adolescentes, ou mais na fase adulta. Como que é o perfil de pacientes normalmente que tem esse tipo de problema? Então, para crianças e adolescentes, tá? Acho que o que mais é feito hoje em dia é a passagem dos parafusos de maneira percutânea, né? Ou seja, através da pele de um furinho, em vários níveis, para quem tem escoliose, tá? Então, a cirurgia para escoliose, geralmente é a cirurgia que faz uma incisão muito grande, sim, tá? E que a gente consegue, às vezes, minimizar um pouco isso daí. Escoliose é aquela coluninha que fica... quando a coluna fica toda torta. Às vezes tem até um S, isso, né? O exato. formato. Típico ela fazer um S mesmo. E as técnicas minimamente invasivas, elas proporcionaram para as pessoas mais idosas, que muitas vezes tinham uma contraindicação de operar por conta de, muitas vezes, ter um risco cirúrgico muito alto, tá? Elas acabaram podendo ser submetidas a alguns procedimentos que antes não existiam, tá? Então, eu diria que não tem idade para você indicar um procedimento minimamente invasivo. Tendo problema, tem que procurar um especialista. Que fica, né, a mensagem da cirurgia minimamente invasiva, que ela é um avanço da medicina como um todo, de todas as áreas cirúrgicas. Aquela máxima que tinha, né, grandes cirurgiões, grandes incisões, isso é um paradigma, se quebrou-se isso. Provou-se que cirurgias feitas com menores incisões, com menor tempo cirúrgico, menor tempo hospitalar, o benefício a longo prazo e curto prazo é melhor para o paciente, entendeu? Então, isso é uma tendência que não tem mais como voltar atrás, digamos assim, na minha opinião. Doutor, obrigada pela participação de vocês. Tá aí para você que está em casa, dois grandes especialistas aqui de São Paulo. O doutor André também atende em Campinas, falando sobre cirurgia na coluna, cirurgia no crânio. Tem dúvidas? Acesse o nosso portal, programasaudevocê.com.br. Os dois estão no nosso portal. Você tem acesso a todos os veículos que você possa tirar suas dúvidas. Lembrando que a informação é com responsabilidade, são de especialistas, mas não substitui a consulta presencial. É muito importante o diagnóstico presencial, porque um diagnóstico realmente é feito através de exames solicitados pelos médicos, tá certo? Obrigada, doutores. E a gente continua agora que tem Papo em Dia para vocês. Boa, Duda. E a gente fecha o programa dessa semana, abre a semana e encerra o programa com essa moça que canta lindamente, Isadora, nascida no Rio de Janeiro, 25 anos, mas há alguns anos já em São Paulo, com o Pedro ao teclado, não é? Olha, essa dupla é de qualidade, né, Gi? Nossa, amei, gente. Arrasaram o programa inteiro, viu? Contatos de vocês. Meu contato é @eumesmaisadora. E aí estão todos os telefones, enfim, no meu Instagram, a gente tá acreditando né? ali. Ah, legal. Tá ali, Eu Mesma Isadora, então, meu Facebook. Cantem pra fechar o programa. Obrigado, a gente vai ver em camarote. Tchau. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you
my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love, and you softly speak. And it's me you need to show. How deep is your love? It's your love. How deep is your love? I really need to love, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down, and we all should let us be. We belong to you and me. O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição.